O que importa não é o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Essa frase é uma frase muito profunda, porque tem muitas pessoas que vivem uma vida se queixando, se reclamando daquilo que fizeram com elas. Ah, Jéssica, mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, aquilo outro comigo. Tá, mas o que você está fazendo? Você está pegando tudo isso que fizeram com você e você está usando para o bem, ou seja, das suas feridas, fazendo um bálsamo de cura para muitas pessoas? Ou você está pegando tudo que fizeram com você, colocando uma capa de vitimismo e tadinho? Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Pode sentar. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós estamos em uma reunião de oração. Vocês sabem muito bem que quando nós vamos orar, a Bíblia nos dá muitas orientações acerca da oração. Existe aquela oração que você faz no seu secreto. Existe a oração que você faz na tua intimidade. Existe a oração que a gente faz no coletivo. Existe a oração profética, onde você profetiza na vida do teu irmão. Só que quando foi perguntado a Jesus como que nós devemos orar, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. Como que é para a gente orar? E Jesus, ele nos ensina uma oração onde ele vai quebrando muitos costumes e tradições. Jesus nos ensina uma oração onde você vai falar com o seu pai, onde você clama para o teu pai te proteger, para o teu pai te guardar, onde você clama que seja feita a vontade do seu pai. Uma oração onde você fala: Pai, me perdoa, me ajuda a perdoar da mesma forma, ser perdoado da mesma forma que eu perdoo. Jesus, ele nos ensina uma oração que a primeira palavra da oração é Pai. E aí ele já vem quebrando várias tradições, várias coisas que estão enraizadas. Então nessa palavra de hoje, eu quero que você comece a moldar a sua mente acerca da palavra, para entender que oração não é algo que você faz de forma repetida, não é algo que você faz só para pedir, e também não é algo para você fazer só para orar por outro e não saber como pedir. Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A palavra vai dizer que nós precisamos saber como orar. E como que é orar? Orar tem alguns tópicos importantes acerca da oração que você tem que entender. A primeira coisa que você tem que entender é que você está falando com o seu pai. Você está falando com o seu pai. A oração é um diálogo de relacionamento. Oração não é você fazer pedidos a um gênio da lâmpada. Não é. Oração não é algo para você fazer um costume. Eu tenho um costume de orar. A oração, ela é algo que você precisa entender que é um diálogo de relacionamento com o seu pai. E aí eu pergunto para você: como que você conversa com seu pai? Como que você fala com seu pai? Será que quando a gente vai falar com o nosso pai, a gente fala cheio de firula? A gente fala cheio de palavras que você nem usa no cotidiano? Como que você fala com seu pai? Com o seu pai você tem que falar com o coração aberto. Com o seu pai você tem que falar a ponto de você entender que você tem um relacionamento de filho. E aí eu digo para você: Jéssica, talvez você diga: Jéssica, mas eu ainda não sei falar com Deus como é meu pai, porque o meu relacionamento com meu pai era ruim. Se o seu relacionamento com seu pai era ruim, automaticamente, de forma inconsciente, você vai levar isso para o teu relacionamento com Deus Pai. Então, por exemplo, se você não teve um pai, é bem comum que você ache que Deus não existe. Você acha que Deus não é real. Se você teve um pai, mas o seu pai era calado, o seu pai não se comunicava, é bem fato que talvez você não consiga ouvir a voz de Deus. Se você teve um pai, onde você, para ser amada, para receber um pouco de afeto, você precisava fazer tudo certo, tirar a melhor nota,
É bem provável que você se relacione com Deus de uma forma que para eu ser amado por Deus eu preciso fazer. Aí está sempre ativa, sempre fazendo. Se você teve um pai que muitas vezes ele era agressivo, ele te tratava com uma agressividade, talvez qualquer coisa que você faça, você acha que Deus Pai se entristeceu com você. Porque lá atrás você acostumou o quê? A entender que meu pai, ele era muito agressivo, ele brigava muito comigo. Então você acha que qualquer coisinha, Deus vai ficar chateado com você. Só que hoje você venha desconstruir essas armadilhas paternas que o inimigo colocou na tua cabeça e fez com que você se afastasse do Deus Pai com amor, com graça, com misericórdia. O Deus Pai, ele é puro, ele é bondoso. Ele te ama tanto que ele entregou a própria vida por amor a ti. Ele entregou o que ele tinha de mais valioso. Você não é só uma criatura, você é filha. Aqueles que são nascidos em Jesus, eles são filhos de Deus. E aqui a gente tem uma oração muito boa para a gente estudar. Por quê? Porque Jabes, ele faz a oração certa. Por que ele faz a oração certa? Porque aqui diz assim, e Deus atendeu o seu pedido. Por isso que eu digo que Jabes fez a oração certa. Porque Deus atende o pedido dele. Jéssica, então quando eu faço um pedido e Deus não atende, é porque eu orei errado? Sim. A Bíblia vai dizer isso, que você pede, não recebe porque pede mal, pede para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades, pede aquilo que não está no coração de Deus. Entenda, nem tudo que você pedir em oração vai acontecer. Por quê? Porque você consegue enxergar uma fração de tempo. Deus, ele está fora do tempo, ele enxerga além. Então tem coisa que você vai pedir que Deus não vai fazer, não porque ele não queira te abençoar, mas porque talvez não chegou a hora, talvez você não está preparado para receber. Talvez é algo que vai afastar o teu coração de Deus, talvez é algo que lá na frente você vai se arrepender. Então tem coisa que você vai pedir que não vai acontecer. Então o que você precisa a partir de hoje começar a pedir? Discernimento espiritual. Discernimento é a palavra-chave para o teu relacionamento com Deus. Por quê? Porque com discernimento você entende o mundo espiritual. Com discernimento você ouve a voz de Deus. Com discernimento você lê a Bíblia e você compreende através do Espírito Santo. Então discernimento, se você quer ter uma vida com Deus, uma vida aí profunda de intimidade, peça ao Pai discernimento. Só que tudo que você pede ao Pai, Ele vai te dar uma forma de você praticar. Não é uma mágica de uma noite para o dia. Se você está pedindo discernimento, vai acontecer coisas no seu dia a dia que você vai sentir que é Deus. Você vai ter uma impressão de que é algo espiritual. Aí nesse momento você pratica. Se você está pedindo a Deus discernimento espiritual e você está na sua casa e deu uma vontade de dobrar o seu joelho, é esse momento que você tem que parar tudo e dobrar o joelho. Porque significa que você está começando a praticar aquilo que Deus está colocando sobre você, que é o discernimento espiritual. Então aqui Jabes, ele entendeu que era para ele orar aquilo que também estava no coração de Deus. Esse capítulo 4, ele fala sobre descendentes da tribo de Judá. Ele começa a falar sobre os descendentes de Judá. Ele vai nomeando nome por nome, nome por nome, nome por nome. Mas quando chega no nome de Jabes, ele faz uma pausa. E ele nos deixa aqui registrado algo para eu e você seguir. Tudo que está na palavra, nada é em vão. Tudo que está aqui é para o nosso aprendizado. Tudo que está aqui é para forjar quem nós somos, para que um dia a gente consiga alcançar a eternidade. A Bíblia, ela existe para isso. A Bíblia, ela não é apenas um livro. A Bíblia são as próprias palavras de Deus. Jéssica, mas por que Deus deixou escrito? Deus deixou escrito para eu e você termos uma orientação. A própria Bíblia vai dizer que luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A palavra é luz. A tua palavra é luz para os meus pés, para os meus caminhos. Então a Bíblia, ela existe para ser um guia para a tua vida. A Bíblia, ela existe para isso. E aqui tem um trecho para a gente aprender. Vamos aprender um pouco com Jabes. Olha o que diz: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ele era um homem de respeito. Já ouviu a frase, para ter respeito tem que dar respeito? Para Jabes ser o homem mais respeitado da sua família, significa que ele se destacava
amava no meio da sua família. Mas ele não se destacava porque ele era um homem ruim, porque ele era um homem grosseiro. Ele se destacava porque ele era um homem de respeito. As pessoas respeitavam ele. Já aconteceu com você? E você que é cristão, né? Cristão. Você está num ambiente, uma festa de parente, em algum lugar. Você está entre pessoas que não são cristãos. E aí quando você chega lá, alguém solta um palavrão e depois fala assim, opa, desculpa, porque respeita a sua presença. Já aconteceu isso com você? De alguém estar lá naquele ambiente e aí está tocando uma música alta. E aí como você está lá e você é uma mulher cristã, você é um homem cristão, não, vamos abaixar essa música, ou vamos botar um louvor, porque essa pessoa está aqui. Por que isso? Por que isso acontece? Porque aqueles que estão em volta de você sentem que você é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jabes, ele era um homem que ele era o mais respeitado da sua família. Ele tinha algo que os outros membros da sua família não tinham. Ele era o mais respeitado. Por quê? Porque provavelmente, eu vou conjecturar, que Jabes, ele era aquele que mais respeitava. Ele era um homem de respeito. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que agia com honestidade, um homem bondoso, um homem que sabia a hora de se calar, mas também sabia a hora de falar. E quando abria a boca para falar, provavelmente falava palavras com sabedoria, não feria ninguém, não magoava ninguém, não vivia no vitimismo. Porque olha o que ele diz aqui: com muitas dores o dei à luz, era o nome dele. O significado do nome dele era com muitas dores dei à luz. O significado do nome de Jabes representava dor, trazia a lembrança de dor. Quando ele ouvia esse nome Jabes, ele lembrava que com dores a mãe deu à luz. Ou seja, o nome dele representava a dor de alguém que ele amava, que era sua mãe. Só que veja bem, Jabes escolheu ter uma postura diferente daquilo que talvez o destino tinha para ele. Porque existe uma frase muito famosa que diz assim: o que importa não é o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Essa frase é uma frase muito profunda, porque tem muitas pessoas que vivem uma vida se queixando, se reclamando daquilo que fizeram com elas. Ah, Jéssica, mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, aquilo outro comigo. Tá, mas o que você está fazendo? Você está pegando tudo isso que fizeram com você e você está usando para o bem, ou seja, das suas feridas, fazendo um bálsamo de cura para muitas pessoas? Ou você está pegando tudo que fizeram com você, colocando uma capa de vitimismo e tadinho? Jabes, ele não fez isso. Jabes, ele entendeu que ele era um homem que, mesmo que o significado do nome dele representasse dor, ele não vivia baseado na dor. Ele vivia baseado naquilo que ele sabia que Deus poderia fazer na vida dele. Então aí, vamos dizer que ele entendeu a frase: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então você entende que se você quer a oração certa, Jéssica, eu quero ser ouvido por Deus, eu quero que a minha oração seja respondida. Então, primeira coisa, qual a postura que você tem tomado? As suas atitudes, a sua postura, o seu comportamento vai dizer muito sobre aquilo que você vai pedir para Deus em oração, e vai pedir muito sobre o que Deus vai realizar das suas orações. O que Deus vai fazer das suas orações? A sua postura que vai determinar isso. É a sua postura, é o seu comportamento. Como que é o seu comportamento no meio dos seus irmãos, no meio dos seus parentes, no meio dos seus vizinhos, na sua igreja? Como é o seu comportamento no trabalho, na escola, seja onde for? Qual que é a sua postura? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, Jesus, ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós e você estiver em mim, você me pedirá o que quiser e será concedido. Por que eu estou apelando a esse versículo, a postura? Porque quando você está alinhado com Deus, a sua postura, ela é em Deus. Quando você anda com o Espírito Santo, quando você caminha com o Espírito Santo, você anda de acordo com obediência à palavra. E se você anda de acordo com obediência à palavra, você não pede qualquer coisa para Deus. Você pede aquilo que já está no coração de Deus.
Então, o primeiro tópico, Jabes, ele era um homem respeitado. Ele era um homem de respeito. O versículo 10 vai dizer: Jabes orou a Deus de Israel. Olha a oração. Já quero dizer aqui que Jabes era um homem de oração, né? Se ele vai orar, ele era um homem de oração. Então, mais um ponto. Jéssica, eu quero muito que Deus faça tal coisa na minha vida, mas você tem orado? Você tem orado? Você tem levado ao Pai a oração? Porque se você não ora ao Pai, se você não pede ao Pai, não tem como acontecer. Então, Jéssica, eu quero que as minhas orações sejam respondidas. Então, ore. Ore. Peça ao Pai, fale com o Pai, leve em oração. As suas orações vão ser atendidas se você se prostrar em oração. Jabes, ele faz a seguinte oração: abençoe-me, abençoe-me. Olha a oração que ele faz. Ele pede a Deus que o abençoe. Isso aqui já deixa pra gente uma característica muito positiva, que é entender onde as bênçãos de Deus estão. A Bíblia vai dizer que se você seguir a Cristo, se você for obediente, se você for aquele que olha para a eternidade, que olha para o alvo, a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor te alcançará. Se você caminha em obediência e maturidade, se você olha para a eternidade, se você vive o reino em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Então você entenda que Jabes, ele pede, me abençoa. E ele diz assim, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. Irmãos, existe algo muito poderoso que o Senhor falou comigo, eu vou compartilhar com vocês. E ele disse assim: você vai saber que está pronta quando você entender que não é sobre você. Eu até falei isso aqui. Não é sobre você. Você entende que não é sobre você? Nada é sobre você. Até mesmo a criação dos meus filhos não é sobre mim. Porque Deus não me deu filhos para que o meu ego, entende? Fosse suprido. Porque eu queria ser mãe e aí Deus me deu um filho por causa do meu ego. Não. Aqui no meu colo tem mais uma família que foi gerada. Mais uma família, mais um homem, mais um sacerdote. Filhos e filhos, não tem a ver comigo. Então tudo, nada não tem a ver com você. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com o plano de salvação. Tem a ver com o Pai. E aqui ele diz assim: alarga as minhas terras, aumenta as minhas fronteiras. Aqui a gente entende que Jabes, por ele ser o mais respeitado, ele não era um homem egoísta. Quando ele diz alargue as minhas fronteiras, ele está dizendo que eu tenha mais daquilo que te agrada, que eu consiga abençoar mais, que eu consiga ajudar mais, que eu consiga profetizar mais em outras pessoas, em outras terras. E ele finaliza assim, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ele pede para estar no lugar certo. As mãos de Deus é o lugar certo para você estar. Então você vê que Jabes, ele pede direção. Ele pede alargamento daquilo que Deus liberou sobre ele. Senhor, até aqui eu entendi, mas o Senhor pode me dar mais, que eu vou conseguir sustentar. E ele pede: Senhor, me permita estar nas tuas mãos. Me permite estar guardado em tuas mãos. Ele não pede que eu venha ter mais guerreiros, que eu venha ter mais pessoas para me proteger, que eu venha ter mais bens materiais para me dar segurança. Não, ele entende que a segurança dele está em Deus. É por isso que muitas vezes a gente tem que entender que a gente tem que clamar assim: Senhor, que eu possa fazer a tua vontade, que eu possa viver a tua vontade, que a tua mão esteja sobre mim. A gente precisa entender que muitas vezes a oração que nós precisamos fazer é essa. Se você entende isso, você para de pedir sua bênção, você para de pedir o óbvio e você para de pedir aquilo que não está nos planos de Deus. E por final, a Bíblia vai dizer que Deus atendeu a oração dele. Então, irmãos, a partir de hoje, quando você for orar, entenda que você está orando para o teu Pai. Você está falando com o teu Pai. Então cria um relacionamento de intimidade com Ele. Cria um relacionamento profundo com Ele. Aquilo que Ele for falando com você, vai obedecendo. Porque se Deus fala alguma coisa para você e você não faz, você não obedece, você está em desobediência.
A gente não tem que fazer só aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que o Pai manda. Então, quer ter suas orações atendidas? Viva uma vida de oração. Aquilo que Deus vai te orientando, comece a ser obediente. Comece a fazer aquilo que Deus falou. Vai ter momentos que Ele vai tocar em uma ferida sua. Vai ter momentos que Ele vai fazer com que você abra o teu coração, que você relembre do passado, que você libere perdão para alguém, que você mude o teu comportamento, que a gente venha entender que a gente não tem que caminhar. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu fui criado assim. Que a gente venha entender que em Cristo nós somos livres. Nós somos livres. Quando você, entenda bem, quando você tem uma ferida emocional, né? Por exemplo, você foi criado de uma forma. Você foi criado num lar. Foi colocado sobre você conceitos, valores, práticas. E aí, o que acontece? Todas as suas escolhas são baseadas na criação que você teve. Tanto que se você tem que fazer uma escolha, seja na criação dos seus filhos, seja no cuidado da casa, com o teu esposo, na tua igreja, você se baseia suas escolhas em quê? Naquilo que você conhece, naquilo que te ensinaram, não é assim? Só que, a partir do momento que você entende, peraí, eu só estou fazendo isso porque eu aprendi isso na minha infância, mas eu não preciso agir assim. Eu só estou tendo esse comportamento porque eu tive uma ferida. Eu só estou agindo desse jeito porque fizeram isso comigo. Porque eu tive tal ausência, porque eu tive tal receio, tal ferida. Quando você entende, você não precisa mais viver baseado no inconsciente. Você tem a escolha de agir diferente. Você pode escolher agir diferente. Você não precisa caminhar no piloto automático. Você não precisa caminhar de acordo com as suas emoções. Você escolhe. Então, que a partir de hoje, as suas orações, elas venham ser aquilo que já está no coração de Deus. Ser aquilo que já está na vontade de Deus. E que a partir de hoje, o Senhor Ele venha ouvir as suas orações, te dar discernimento espiritual. E que você venha entender que o momento em que você começar a fazer a oração, que já está nos planos de Deus, as suas orações elas vão começar a ser atendidas, amém? Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.